Glória a Deus. Irmãos, vamos estar meditando a palavra. Convido os irmãos a estar comigo, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Vamos estar lendo os 3 primeiros versículos. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Vamos estar lendo do 1 ao 3. O título dessa mensagem, irmãos, é Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: houve um homem de Amataim, Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, Efraimita. Esse tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Glória a Deus. Vamos estar fazendo oração, irmãos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, a gente recebe toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ó Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, bendecemos teu santo nome, Senhor. Colocamos, Senhor Pai amado, nossas vidas mais uma vez em tuas santas mãos. Ó Pai amado, te agradecemos, Senhor, pelos louvores que foram entoados aqui nesta noite, por todas as palavras que já foram ditas, meu Pai. E agora te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar, meu Pai, através desta mensagem, aquilo que o Senhor colocou no coração do teu servo, falando para a tua igreja, meu Pai. Convém que o Senhor cresça, meu Pai, e que o Senhor nos diminua, e que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Toma, Senhor, nossas vidas em tuas santas mãos, que a tua palavra possa estar vindo, meu Pai, e fazer um efeito pelo qual, Senhor, ela foi mandada, Senhor. Nós oramos nesta noite, meu Pai, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, que está se sentando. Glória a Deus. Amém, irmãos. O Senhor dos Exércitos é um dos nomes de Deus, um dos nomes mais citados na Bíblia. Quando nós passamos aqui pela leitura, a gente vai ver que foram 281 vezes em toda a Bíblia que foi falada o Senhor dos Exércitos. Nessa passagem, uma passagem muito conhecida, né? Fala que Eucana, ele subiu até Siló para lhe adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Interessante, irmãos, que quando nós trazemos isso e vamos entender o significado do que significa esse sacrifício e esse adorar ao Senhor dos Exércitos, nós vamos entender que é uma coisa muito grande em nossas vidas. Porque quando nós buscamos, irmãos, ao Senhor dos Exércitos, nós não estamos buscando a um qualquer Senhor, mas a um Senhor dos Exércitos que nunca perdeu uma batalha. Amém. Irmãos, nós estamos na caminhada e nós podemos dizer que nós estamos inseridos nesse exército do Senhor. E como participantes, integrantes do exército do Senhor, nós podemos ter certeza da liderança do nosso general. Aleluia. Que ele jamais, igreja, jamais vai perder uma batalha. E aqui está falando, quando fala Senhor dos Exércitos, fala o Senhor dos Exércitos tanto do céu como da terra. Nada, irmãos, foge do controle do Senhor. Talvez o mundo que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas não creem. Muitas pessoas, elas vivem como se diz, né? O seu próprio viver, a sua vida sendo levada de qualquer maneira. Porém, o homem, acreditando ou não, crendo ou não, Deus não deixa de ser Deus. Aleluia. Ele não deixa de ser o Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus. E por isso nós podemos entender que eu e você fazemos parte desse exército. Aleluia. Se muitos não creem, não importa, igreja. O que importa é que nós cremos. Aleluia. E que nós temos a certeza que o Senhor dos Exércitos, Ele é por nós.
Eucana, ele subia toda vez, uma vez por ano, a adorar e sacrificar ao Deus dos exércitos. Porque ele acreditava 100% que Deus, ele era com ele em todos os seus negócios. Eu gostaria de te perguntar hoje, nesta noite: você crê que Deus é contigo em todos os seus negócios? Glória a Deus. Ou você tem separado uma área específica da sua vida? Deus é Deus muito grande na minha vida, quando se diz no meu casamento, porque Deus abençoou grandemente o meu casamento. Mas Deus não tem me abençoado na minha área financeira. Deus é Deus muito grande na minha vida, lá na minha empresa, porque Deus tem me prosperado. Porém, Deus não tem me abençoado dentro da minha casa, com minha família, com os meus filhos. Será que existe isso? Claro que não. Deus, ele é Deus nas nossas vidas por completo. Amém. Se Deus, ele nos abençoa numa área, ele é poderoso para estar nos abençoando em todas as outras áreas. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós não somos abençoados porque nós não conseguimos crer. Muitas vezes nós não alcançamos a vitória no qual nós estamos buscando, porque nós não conseguimos acreditar que Deus, ele está pelejando por nós. Aleluia. Ele já está na frente, irmãos, dessa batalha. O Senhor dos Exércitos, jamais ele vai entrar numa batalha para sair derrotado. Jamais ele vai entrar numa guerra sabendo que aquela guerra ali é impossível para ele. Sabe por quê, igreja? Porque nada é impossível para Deus. E é isso, igreja, que nós temos que crer. E aqui, a força do nosso Senhor dos Exércitos não está em nós. Porque se estivesse em nós, esse exército seria fraco. Não é verdade? Porque nós somos fracos, irmãos. Porém, Deus, ele é forte. Aleluia. É por isso que nós vencemos. Porque é Deus que nos fortalece. É aquele que diz assim: Deus é forte porque nós, seus seguidores, somos fortes. Está enganando a si mesmo. Nós só somos fortes, igreja, porque Deus, ele é a nossa fortaleza. E nós vemos isso, irmãos, porque nós enfrentamos muitos inimigos. Mas temos 3 inimigos principais. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram falar sobre isso. E são inimigos que nós só vencemos revestidos com o poder de Deus. Tem um inimigo muito conhecido e que muito se fala dele, porém tem muita gente que o subestima também. Não é para ter medo, mas também não é para subestimar, que é o inimigo das nossas almas, que tem enganado o homem, Deus do princípio. O inimigo das nossas almas que enganou Eva, que enganou Adão. O inimigo das nossas almas, irmãos, que durante toda a Bíblia aqui, ele tentou passar a nação de Israel para trás, levando eles a adorar falsos deuses. Esse inimigo das nossas almas que, quando Jesus veio aqui nessa terra aqui, tentou Jesus, que está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 4. Quando Jesus foi ascido aos céus, os seus discípulos também vieram a pregar o Evangelho, tentou de todas as formas abafar aquilo que Jesus tinha feito. E o inimigo, ele tem trabalhado, irmãos, sem cessar. Sabe por que ele trabalha sem cessar? Ele já sabe o fim dele. Ele já sabe o que cabe a ele, que é o quê? O lago de fogo. Porém, ele vai querer levar o maior número de pessoas possíveis com ele. E nós precisamos estar muito atentos, igreja, porque, como eu falei aqui, a gente não tem que ter medo, não. Porque o inimigo, e na nossa vida, nós já vencemos ele. Porque nós estamos revestidos pelo sangue de Jesus, que foi derramado ali na cruz do Calvário. Porém, nós temos que entender também que ele é astuto, que ele é perseverante. E qualquer brechinha que o homem dá para ele, ele vai tentar entrar e fazer as gracinhas dele. Lembremos, irmãos, daquilo que Jesus falou com Pedro. O inimigo, Jesus já vendo que o inimigo estava tentando contra a vida de Pedro, Jesus já antecipou. Falou assim: Pedro, o inimigo gostaria de se lhe dar, porém eu tenho te dado livramento. Assim na tradução dos dias de hoje. Por que, irmãos? O inimigo, quando ele vê nós fazendo a obra de Deus, e aqui eu só falo para pessoas conscientes, crentes e verdadeiramente em Cristo, quando ele nos vê fazendo a obra de Deus, ele não está satisfeito com isso. Ele quer se levantar de todas as formas. Ele quer lançar suas setas.
Ele não vai tentar contra aquele que está lá junto com ele, já calminho com ele, está até, como se diz, né, abraçado com ele. Ele vai tentar contra aqueles que verdadeiramente servem a Deus. Ele vai tentar levantar pessoas. É igualzinho o que o presbítero falou aqui na abertura do culto. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, igreja. O inimigo ele vai tentar de todas as formas nos tirar realmente do foco. Ele vai colocar ali uma pessoa na nossa frente para tentar tirar a nossa paz. Ele vai querer colocar uma situação diante de nós que vai levar nós até, infelizmente, muitos crentes caem nisso, murmurar contra Deus. Ele vai tentar fazer essas coisas e para depois ele ser o quê? O que ele faz de melhor, que é acusar. Porque ele é o acusador. Ele é o acusador. Então esse inimigo, nós não temos que subestimar ele. Porém, o Senhor dos Exércitos, Ele nos dá força para nós vencermos todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Tem um outro inimigo também, irmãos, que também esses irmãos já vão falar, entre esses três, que é o mundo e as coisas do mundo. Porque é a nossa natureza, irmãos. Alguém vai dizer assim: agora eu vim para Cristo, agora eu sou santo, santo, santo. Santo, santo, santo é só Deus, igreja. Aleluia. Nós vivemos neste mundo aqui, nós temos a nossa natureza. Nós temos, irmãos, a necessidade de sermos quebrantados todos os dias, melhorarmos todos os dias, arrepender daquele pensamento, arrepender daquela palavra, arrepender daquele modo de ver as coisas, irmãos. Muitas vezes nós pensamos, nós vivemos dentro de um pensamento que nós imaginamos que nós estamos certos. Só que depois nós somos confrontados. E não é por um pastor, nem por um missionário, nem por um levita. Nós somos confrontados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala assim: esse pensamento não é o pensamento que você deve ter. Essa ideia não é a ideia que você deve ter. Qual vai ser a nossa atitude? Nós vamos continuar com o que o mundo está nos propondo, as coisas do mundo estão nos entregando, ou nós vamos dar ouvido à voz do Espírito Santo? Aleluia. Se nós não estivermos firmados com o Senhor dos Exércitos, nós não vamos conseguir. Mas o Espírito Santo nos convence. Quantas pessoas que têm perdido grandes bênçãos por não dar ouvido à voz do Espírito Santo? Porque às vezes escuta o que o mundo tem falado. Você não precisa baixar a cabeça para ninguém, não. Se alguém falar mais alto que você tem que falar mais alto que ele. Você tem que mostrar que você é esperto. Você tem que mostrar que você é forte. Você tem que impor. Você tem que impor diante das outras pessoas. Porque senão você vai ser colocado, sabe como quê? Como fraco. É isso que o mundo fala, irmãos. Só que quando nós vamos lá no Evangelho, Jesus fala conosco: se alguém te der um tapa na sua face, se oferece a outra face. Aqui ele está falando, irmãos, que uma pessoa vai chegar e às vezes vai te agredir fisicamente, não. As pessoas se confundem, né? O que quer dizer a passagem. Mas o que quer dizer, irmãos, que às vezes se uma pessoa vir e te ofender, não é que você vai responder com a mesma moeda. Jesus fala que a gente vai ter que pagar o bem, a gente vai pagar o mal com o bem. Muitas vezes, se a pessoa nos ofender, o que nós vamos fazer por ela? Orar por ela. Aleluia. Aquela pessoa está precisando de misericórdia. Essa é uma ideia que o Espírito Santo vem, nos coloca na nossa mente, nos abençoa e nos diz assim: esse é o caminho que você quer que você passe. Aleluia. Então aqui, quando nós temos essa atitude, as atitudes que Jesus nos ensinou, nós estamos vencendo o mundo. Glória a Deus. Nós estamos guerreando juntamente com o Senhor dos Exércitos e nós estamos vencendo o mundo. Muitos vão dizer assim: ele está perdendo. Se alguém dizer para você: você está perdendo, você glorifica a Deus. Aleluia. Porque assim como a palavra diz, está se cumprindo na sua vida. Porque aquele, irmão, que quiser ganhar este mundo, está perdendo. Agora aquele que estiver perdendo, esse está ganhando. Aleluia, Deus. Esse está realmente rompendo e vencendo em Cristo Jesus. Imagino eu, irmãos, quanto um servo do Senhor, mas um servo de verdade, ele tem uma atitude no qual Jesus já ensinou, no qual Jesus já falou através da sua palavra, e um servo dele faz e cumpre. Eu imagino, irmãos, que o céu inteiro
se agrada daquela atitude. Aleluia. E fala assim, ó, ali vai um verdadeiro servo de Cristo. E a bênção acompanha, irmãos. Eu imagino o inferno inteiro também. Se a gente pode imaginar o céu em festa, eu posso imaginar o inferno inteiro, irmãos, se debatendo lá por causa de uma atitude de um servo que glorifica a Deus. E nós temos que ter, irmãos, todos os dias atitudes que glorificam a Deus. E com essas atitudes é que nós vamos vencer o mundo. E o mundo, infelizmente, está tragando muitas pessoas. Porque o mundo está aberto, irmãos, com seus deleites, com os seus banquetes, os seus pratos, as suas delícias que têm se entregado às pessoas. E muitas pessoas têm até chegado até perto de Cristo. Mas a hora que vem assim, ó, opa, eu tenho que renunciar, eu tenho que carregar a cruz, eu tenho que seguir a Jesus. O que a pessoa faz? É muito difícil para mim, porque o mundo me agrada muito mais do que eu buscar a Cristo. Sem imaginar que aqui, irmãos, é só um deleite por um momento. E a nossa salvação é por toda a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Mas tem outro inimigo também, irmãos, que nós temos que enfrentar. Que talvez esse inimigo seja o inimigo mais complicado, que é nós mesmos. Meu Deus. Por que, irmãos? Nós mesmos. Que é nós que precisamos ser moldados, precisamos passar pelo refinamento, né? Glória a Deus. Ser provado pelo fogo. Mas muitas vezes nós não vamos querer isso. Por quê? Vai ter que quebrar o orgulho, vai ter que muitas vezes nos calar, vai ter que muitas vezes abrir mão daquilo que nós achamos que é o mais certo, o mais coerente. Para quê? Para fazer o que a palavra do Senhor nos diz. E irmãos, não importa a nossa opinião, não importa a nossa emoção. O que importa é o que a palavra do Senhor nos diz. Oh, glória a Deus. Muitas pessoas nos dias de hoje querem justificar as suas falhas, seus pecados. E às vezes até omite, né? Uma parte da palavra. Mas não adianta, irmãos. A palavra ela aqui, ó, ela é de Gênesis a Apocalipse. Se eu tirar uma vírgula aqui dessa palavra, já não vale todo o resto. Assim como também se eu acrescentar um tio aqui nessa palavra, eu tenho que viver a palavra por completo e eu tenho que viver a palavra conforme ela é. Eu tenho que verdadeiramente me quebrantar, me vencer todos os dias, para que o Senhor dos Exércitos Ele seja a minha força. E que eu falei aqui, irmãos, nós não fazemos isso sozinhos, porque nós somos fracos, mas quem é forte em nós é o nosso Deus. Quem peleja por nós é o próprio Deus. Quando nós vamos aqui no livro de Êxodo, no capítulo 14, os versículos 14 e 15, a palavra diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Olha só que versículo, irmãos, tão poderosos, tão preciosos. Deus falando ali com Moisés: o Senhor pelejará por vós e vós clareis. Aleluia. Quem vai na frente por nós, irmãos, é Deus. Aleluia. Só que tem uma coisa, eu vou ficar quieto. A palavra fala no versículo 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Nós temos que marchar, irmãos. Amém. Mas quem peleja por nós é Deus. Quem vai na frente por nós é Deus. Mas nós temos que marchar. Nós temos que ir. Nós temos que fazer. Eu não sei qual a situação que você se encontra, qual a bênção que você está buscando, mas Deus manda você se calar e saber que Deus está pelejando por vós. Aleluia. Mas marche.
Vai marchando, vai fazendo aquilo que realmente Deus tem colocado no seu coração para você fazer. E Deus vai pelejar por ti. Glória a Deus. Isso mostra que nós temos que fazer a nossa parte. Você já viu aquelas pessoas que falam, mas Deus, Ele não me abençoa. Mas Deus não abre essa porta para mim. Mas Deus não faz isso, mas Deus não faz aquilo. E às vezes Deus, irmãos, até abriu a porta já, só que a pessoa ela não foi. A pessoa não marchou. Ela não quis ir de encontro à bênção que Deus já tinha dado para ela. Às vezes a pessoa fala assim, eu gostaria de ter uma porta de emprego aberta. Mas a pessoa não entrega um currículo. A pessoa, ela não conversa com uma pessoa sobre assim, será que tem uma vaga lá onde você está trabalhando lá? A pessoa está basicamente quase querendo que uma empresa vai lá na porta dela, bate na porta dela, abre a porta e fala assim, está aqui seu crachá. Aí também já é querer demais, né? Nós temos que marchar. Nós temos que fazer a nossa parte. E nós fazendo a nossa parte, o Senhor dos Exércitos com certeza vai fazer a parte dele. Quando as pessoas falam assim, nossa, mas a minha saúde, eu estou tão enfermo, né? Eu sinto tanta dor. Mas a pessoa não busca uma orientação de saber o que pode melhorar ali na saúde dela. Será que a alimentação dela está correta? Será que o modo de estilo de vida dela está compatível com a saúde dela, que ela tá, o cotidiano que ela está vivendo? E depois até questiona Deus. Faz campanha. Senhor, me cura. E a cura dela era o quê? Às vezes é alimentar melhor. Isso mesmo. Às vezes é dormir melhor. Isso. Às vezes passa quase a noite toda assistindo televisão, enche a cabeça de coisas que não deve. E depois você ainda fala assim, nossa, eu tenho insônia. É claro que vai ter insônia. Muitas coisas, irmãos, que a gente pensa assim, não, essa parte que Deus tem que me abençoar, é nós que temos que fazer. E quantas gente que torna vítima, né? Se vitimiza demais. Que nós estamos estudando na escola bíblica aqui, falando, tadinho de mim, coitadinho de mim. Coitadinho. Misericórdia, irmãos. Nós temos que ter o nosso general é Cristo. O nosso exército é um exército vencedor. Aleluia. Nós temos que ter uma postura de vencedor. E como postura de vencedor, eu tenho que fazer a minha parte, irmãos. O que acontece se um soldado for para a guerra e não ficar atento com o armamento dele? Conforme a tropa está marchando. Daqui a pouco a tropa vai sair aqui, vai embora e vai ficar para trás. Porque ele não se apertou nos sinais, nos comandos, naquilo que tinha que fazer. Nós precisamos ter muita atenção no nosso dia a dia, nossa caminhada, no que nós estamos fazendo, com as escolhas que nós estamos tendo. Aquilo, irmãos, que parece impossível para nós, aquilo que parece que nós não vamos vencer, para Deus não é impossível. Aleluia. E com certeza a gente consegue vencer. É tão bom a gente contar um testemunho dizendo assim, se fosse por mim mesmo, jamais eu conseguiria tal bênção. Mas Deus, Ele foi por mim. Deus fez isso por mim. Deus abriu essa porta para mim. Glória a Deus. Aleluia. E ali, irmãos, geralmente nós vamos ver que, para a glória de Deus, Deus nos fortalece, nós nos esforçamos, assim como Deus falou com Josué, ser forte e corajoso. Falou assim, esforça-te. Aí nós nos esforçamos, fomos fortes, fomos corajosos e nós alcançamos a vitória. Porque Deus, Ele foi conosco. Nós sabíamos que nós, por nós mesmos, nós não conseguiríamos. Mas Deus, Ele trabalhou em nosso favor. A minha vida, irmãos, era um testemunho vivo sobre isso. A minha vida toda, Deus do início. Assim, se eu fosse contar meu testemunho aqui, falta tempo. Mas se eu fosse contar Deus do início, assim, Deus da minha meninice, Deus quando eu era criança, até nos dias de hoje, foi Deus me abençoando passo a passo, e a gente esforçando e Deus abençoando. A gente esforçando e Deus abençoando. E eu glorifico muito a Deus, irmãos, por causa disso. Porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu.
E tudo assim que eu alcancei, eu não vou falar que foi pela minha força, mas que Deus me deu condição de esforçar e Ele me abençoar. E eu poder contar assim, glória a Deus, porque Deus, Ele me abençoou. Depois ainda eu sei que os irmãos, tem alguns irmãos que conhecem uma parte da história, mas quem sabe um dia ainda eu vou ter a oportunidade de estar contando esse testemunho do que Deus fez. Deus, de que eu era pequeno assim, criança mesmo, e onde que Deus assim, tirou meu pai, tirou minha mãe, mas a obra que se tinha por volta da minha vida e a transformação que eu tive. E até por isso mesmo, o compromisso que eu fiz com Deus, glória a Deus por isso, irmãos, eu não volto atrás. Porque não foi ninguém que me convenceu, foi o próprio Espírito Santo. Ele mesmo que me mostrou, falou assim, ó, você é meu. Aleluia. E tem certas coisas, irmãos, contar nossas vidas para isso mesmo, para Deus mostrar assim, ó, tá vendo o que você passou? Você passou por isso e por isso. Mas viu como é que eu fui com mão poderosa e tirei de onde você estava? Viu como é que eu fiz na sua vida e transformei aquilo que o homem achava que não tinha como ser transformado? Viu como eu agi de uma forma tremida e agora você pode dizer foi Deus, porque nenhum outro poderia dizer assim, foi fulano que fez ou ciclano que fez. Então nós podemos glorificar a Deus de verdade. Aleluias. É necessário, irmãos, nos revestir da armadura de Deus. Foi até lido aqui hoje, nesta noite já, mas vamos ver lá no livro de Efésios, capítulo 6, do 11, vou ler do 11 ao 17. Fala só, diz assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o quais possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, irmãos, essa passagem, onde fala sobre a armadura de Deus, onde que nós vamos tomar essa armadura, nós conseguimos vencer os nossos inimigos. Mas quem nos dá essa armadura é o próprio Senhor dos Exércitos. Aleluia. É Ele que nos cinge, irmãos. É Ele que nos protege. E quando nós somos revestidos pela armadura, por essa armadura, nós conseguimos vencer os nossos inimigos. Aleluia. Aqui fala sobre o dia mau. É coisa de se meditar, irmãos. O próprio Salomão, com toda essa sabedoria, ele diz: é melhor estar em uma casa onde tem luto, choro, do que um lugar onde tem festa. Por quê, irmãos? Um lugar onde tem luto, choro, você medita sobre sua vida, você fica mais cuidadoso, você começa a pensar sobre o seu proceder, você fica mais atento às coisas que acontecem em volta. Muitas vezes, muitos crentes imaturos não conseguem entender que o dia mau ele é necessário para nos preparar. E quando vem a luta, vem o dia mau, que eu falei aqui no início da mensagem, infelizmente, muitos preferem murmurar contra Deus e dizer assim: Deus, por que isso aconteceu? Deve chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu não sei o porquê, mas eu estou entendendo para quê. É isso mesmo. Porque o Senhor está me preparando, o Senhor está me forjando.
A palavra fala, irmãos, em Salmos, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso mostra para nós que não existe tempestade que é para sempre. Não tem luta, irmãos, que veio para sempre. Talvez a gente pode ter passado uma dificuldade aqui na nossa vida, a vida toda. Assim como o apóstolo Paulo falou assim, que tinha um espinho na carne dele. E eu tenho certeza que aquele espinho na carne dele foi até o dia que ele foi decapitado. Talvez uma luta permanente. Porém, quando nós chegarmos lá no céu, na cidade celestial, a palavra diz assim, ó, que o Senhor limpará nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia. Porque lá não haverá mais pranto nem choro. Glória a Deus. Nós não vamos poder louvar o Senhor dia e noite, 24 horas. 24 horas é o nosso modo de dizer, irmãos, porque lá o tempo lá é ilimitado. Lá é eternidade. Isso é o que traz para nós, o que nós conseguimos representar. Essa própria cidade no qual foi mostrada no livro de Apocalipse, através de João. Toda vez que ele referiu a cidade santa, ele dizia como? Como em que sentido? Fazendo comparação. Que ele tinha como ele descrever com palavras humanas o que ele via. Então ele falava, é como o diamante, é como a esmeralda. É como. Porque ele tentava se descrever o que ele via. Mas é muito além, irmãos, do que nós podemos imaginar. E essa é a vitória que o Senhor dos Exércitos ele quer nos dar. Então nós precisamos resistir, igreja, quando vier o dia mau. Estarmos firmes na presença do Senhor. Interessante que aqui fecha no 17 falando assim, ó, tomando também o capacete da salvação. A última coisa que se coloca é o capacete. Se você colocou a armadura toda, você vem e coloca o capacete. Ou seja, ali você está todo protegido, você já está com o escudo da fé, está com a coraça da justiça, já está todo revestido aqui, você coloca o capacete da salvação. Aleluia. Ou seja, só é salvo, irmãos, aquele que está com Cristo Jesus. Porque a palavra fala assim, ó, não há nenhum nome dado debaixo do céu no qual possamos estar sendo salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, se eu estou com Jesus, eu tenho a minha salvação. Eu posso ter certeza da minha salvação. Mas não somente isso, irmãos. A palavra fala que nós temos que tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que isso, irmãos? Porque nós temos que perseverar até o fim para nós sermos salvos. Muitas pessoas, às vezes, tentam se revestir de Deus, mas acho que se esquece de se proteger. Porque o único que ataca, a única proteção nossa aqui na armadura é o quê? A espada. Tudo que vem é para quê? Nos proteger. Mas o único que ataca é a espada. Como foi que Jesus venceu Satanás? Através da palavra. Então é com a espada, irmãos. É com a espada, que é a palavra de Deus, é que nós vencemos as coisas que vêm deste mundo aí. Então, irmãos, nós temos que estar realmente firmados com o nosso Senhor dos Exércitos, mas vivendo um evangelho verdadeiro. As palavras que vierem contra nós não vamos vencer com nossas palavras, mas nós vamos vencer com as palavras que o Espírito Santo coloca em nosso coração. Quais são as palavras que estão no seu coração? Quais são as palavras que Jesus tem te falado? São essas palavras que você vai vencer com elas. Tem uma ilustração, irmãos, que ficou muito gravada na minha mente, no meu coração, que fala sobre um determinado mendigo. Ele estava ali, passando de frente de uma igreja, e ali naquela igreja ali tinha um pedacinho de papel que estava rasgado. E ele pegou aquele papel, e na parte daquele papel dizia assim, ó, e disse Jesus. Aí ele perguntava para si, ele passou a noite toda, a igreja estava fechada, e ele pensou assim, o que será que Jesus disse? Porque está escrito que ele disse Jesus, mas não tem o resto. Aí ele ficou pensando aquilo, pensando, o que será que Jesus disse? O que será que Jesus disse? O que será que Jesus disse? E ali, passou o tempo, o líder da igreja chegou, abriu a igreja. Aí a hora que o líder da igreja abriu a igreja, ele já veio correndo e disse,
Eu posso conversar com o senhor? Pode sim. É porque eu achei esse papel aqui, ó, só que ele não está completo. Está escrito aqui assim, ó. E disse Jesus. Mas eu não sei o que Jesus disse. Aí aquele da igreja, ele deu um sorriso e disse: ah, meu filho, Jesus disse tantas coisas, mas venha cá que eu vou te dizer aquilo que ele disse. Jesus é aquilo, irmãos, que nós necessitamos. Se eu estou com fome, ele é o pão da vida. Se eu estou com sede, ele é a fonte da água viva que mata a nossa sede. Jesus, ele é, irmãos, o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Jesus é a salvação para aqueles que estão aflitos. Ele é a cura para os que estão doentes. Ele é a libertação para aqueles que estão cativos. Jesus é, irmãos, para nós, aquilo que nós necessitamos. Então quando fala assim, e disse Jesus: eu sou aquilo que você precisa que eu seja na sua vida. O Senhor dos Exércitos, irmão, jamais ele nos ampara. Glória a Deus. O Senhor dos Exércitos nos dá a sua vitória. Toma posse. Amém? Glória a Deus. Vamos estar nos colocando de pé, está fazendo a oração e já está encerrando em nome do Senhor Jesus Cristo.